Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bom aí do coração ou não? A aula de hoje vai ser só uma teoria sobre paralelepípedo, reto, retângulo e sobre o cubo, falando sobre a área, o volume e a diagonal de cada um deles. Então uma coisa bem simples, eles são um dos primeiros que vão aparecer na nossa geometria para cálculo de área e volume, e é bem simples. Vamos lá. Galera, se eu tenho aqui o meu paralelepípedo reto retângulo, como o próprio nome diz dele, ele vai ser uma figura geométrica com comprimento, largura e altura. Aqui no caso representado por A, B e C, certo? Não podemos esquecer nunca que no paralelepípedo ele tem sempre 90 graus. Então 90 graus, 90 graus, 90 graus, bem como em cima. E não pode esquecer que a altura, quando a gente fala sobre altura, sempre 90 graus, certo? Então, por esse meu paralelepípedo reto retângulo, como é que eu calculo a área dele? Se a gente for observar numa vista frontal, eu começar a olhar cada um desses retângulos que vão compor o meu paralelepípedo reto retângulo, eu vou perceber que é o seguinte, essa minha região que eu estou aqui com a minha caneta, ela tem A de base e uma altura que aqui no caso é C. Então é A vezes C. Só que eu tenho dos dois lados, eu tenho aqui e eu tenho lá atrás, certo? Então seria 2 vezes AC. Bom, essa região que eu estou com a minha caneta aqui, ela tem B e ela tem C. Então aqui seria B vezes C, só que eu tenho duas regiões. Eu tenho essa parte, eu tenho a parte de trás. E aqui em cima, se eu for projetar o meu A, ele tem A aqui e ele tem o quê? B aqui, então eu tenho A vezes B nessa região que eu estou pintando e tem aqui embaixo também A vezes B, pessoal, certo? Então a área desse meu cara ela é um pouquinho grande. A área total dela vai ser o seguinte, vai ser 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais, para finalizar, quem faltou? B vezes C. Certo? Então, é só multiplicar 2 vezes o A vezes o B, o A vezes o C, mais o B vezes o C. Tranquilo, sem nenhum problema acerca disso. Bom, se eu for agora observar o volume dele, o volume é muito simples. Todo o volume dos paralelepípedos e do cubo, ele vai ser área da base vezes a altura. Só que aqui no caso, eu já vou simplificar a coisa e vou escrever que o volume ele é A vezes o B vezes o C. Bem simples, bem tranquilo de se fazer. A vezes B vezes C. E a diagonal que eu vou utilizar aqui é o seguinte. Eu posso traçar qualquer uma das diagonais, tá, gente? Eu vou traçar uma delas aqui só para vocês terem um exemplo. Isso é uma diagonal, ok? Essa é a minha diagonal que eu vou chamar de D, tá? Dzão. E essa minha diagonal que está aqui expressa por um Dzão, galera, ela vai ser o seguinte, a diagonal ela é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então eu pego as 3 medidas, A, B e C, e coloco elas ao quadrado. O que é uma das coisas mais importantes aqui do paralelepípedo? Guardar a área total dele e o volume, certo? Bom, esse cara aqui, alguém já ouviu falar sobre o hexaedro regular? Muito conhecido, tá, como cubo. Bom, o cubo, ele é muito, na verdade ele é igual ao paralelepípedo reto retângulo. A única diferença do cubo pro paralelepípedo é que o cubo ele tem as 3 medidas iguais, certo? Então, A e A, comprimento, largura e altura deles são iguais, certo? Poupando um pouquinho de teoria sobre isso, eu já vou resumir. A área do nosso querido amigo, a área total do nosso querido amigo cubo, ela é expressa como sendo 6 vezes A ao quadrado. 6 vezes A ao quadrado, ok? Olha lá. Beleza? Então, 6A ao quadrado. Como é que é o volume dele, pessoal? Bom, o volume dele, como eu disse na anterior, não era A vezes B vezes C? Bom, aqui vai ser A ao cubo. Calma aí que eu já vou provar isso daí. Ok? Galera, e a diagonal? Bom, a diagonal dela é um pouquinho diferente do nosso paralelepípedo reto retângulo. Mas o processo de calcular é o mesmo. Eu só vou simplificar e aqui vai ser o seguinte. Se eu pegar, então, uma régua,
e eu traçar a diagonal dela, vai ficar assim, ó. Essa daqui é a diagonal. Dzão, tá? Um D diferenciado aqui, já tem D, vou até escrever Dzinho aqui em cima, tá? E aqui vai ser o meu Dzão, certo? Bom, como é que eu calculo essa diagonal? A diagonal do meu cubo, ela é sempre calculada assim, ó, como sendo A raiz de 3, ou lado raiz de 3, como o pessoal costuma dizer, tá? Bom, vamos lá. Galera, então se você decora o paralelepípedo, você vai saber o cubo, tá? Eu só vou provar o seguinte. Se eu for pensar nas mesmas relações do paralelepípedo para o cubo, olha que legal aqui, ó. A área total do paralelepípedo não é 2 vezes A vezes B, olha lá, mais A vezes C, mais B vezes C, não é isso? Tá. Só que aqui para o cubo é tudo igual, gente. Então vai ser 2 vezes A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. Então para o meu cubo vai ser igual a 2 vezes A vezes A dá A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. E a área total vai ser igual então a 2 vezes 3A ao quadrado, ou seja, a área total vai ser igual a 6A ao quadrado, ok? Então por isso que a gente já chega aqui e escreve 6A ao quadrado. O meu volume, se eu quiser provar o volume, eu vou pensar que o volume não é A vezes B vezes C, só que aqui para o meu cubo eles são todos iguais, então é A vezes A vezes A. Logo o volume do meu cubo vai ser A ao cubo. O mesmo acontece para a diagonal, tá? Então se eu for pensar na diagonal, pessoal, olha só. A diagonal vai ficar o seguinte, eu não calculava a diagonal Dzão como sendo raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Aqui é tudo igual, gente. Vai ser igual a raiz de A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Eu vou ficar aqui, a diagonal vai ser igual a raiz de 3A ao quadrado. E com isso, eu vou ter assim, ó, que aqui eu tenho o número 2, né? O 2 com o 2, saiu o A, ficou A raiz de 3. Ok? Então, só para provar e mostrar para vocês. Grande abraço, galera!